precisa da reforma da Previdência? Por várias razões. A primeira delas é justiça. Nós temos no Brasil regimes diferentes de previdência que, na prática, tratam brasileiros, que teoricamente somos todos iguais, de forma muito diferenciada. O que isso significa é que o que o Estado, o dinheiro dos impostos de todos nós brasileiros, coloca mais para bancar a aposentadoria de aposentados do INSS e dos diferentes regimes de aposentadoria do setor público é algo completamente diferente e gigantesco. O déficit por aposentado do INSS é de mais de R$1 milhão ao longo de todo o período que essa pessoa vai receber o benefício. Além do que ele contribuiu, os impostos têm que cobrir mais R$1 milhão, pouco mais de R$1 milhão por beneficiário. Mas na hora que a gente vai para os diferentes regimes do setor público, o adicional que vem dos impostos varia entre 5 e 8 milhões. Isso aí é a média em cada um dos setores, baseado no benefício médio que se recebe no INSS e que se recebe nos regimes de previdência do setor público e também nas contribuições que foram feitas. Porque os funcionários públicos tiveram, pelo menos recentemente, contribuições maiores, mas que ainda assim deixam um buraco a ser pago muito maior, porque os benefícios são muito maiores do que no setor privado. A segunda razão é que a forma que nós gastamos com previdência nos impede de gastar com outras coisas. Na prática, há 60 anos a Coreia do Sul tinha uma renda per capita que era metade da brasileira, hoje ela é 4 vezes maior do que a brasileira. Como é que eles chegaram lá? Eles investiram pesadamente em educação. Nós no Brasil não fizemos isso. Por que não fizemos? Uma das razões é que nós optamos por gastos muito maiores com previdência e muito menores com educação básica. Na prática, de cada R$ 1.300 que o governo brasileiro gasta com idosos acima de 65 anos e com crianças de 0 a 15 anos, 1.200 vão para os idosos, 100 para as crianças. O gasto com crianças é fundamentalmente educação, tem uma parte de saúde importante, e com os idosos é fundamentalmente previdência, também tem uma parte de saúde importante. E na Coreia? A Coreia gasta 600 de cada 1.300, 600 vão para os idosos e 700 vão para as crianças. Eles gastam 7 vezes mais proporcionalmente com as crianças. Resultado: os coreanos são os primeiros, segundos, dependendo dos anos, há mais de 10 anos, nos exames do PISA, que mede a qualidade dos alunos do ensino médio. O Brasil varia na faixa de 60º a 70º lugar. A gente precisa da reforma trabalhista porque, sem ela, nós vamos continuar com uma situação, em primeiro lugar, injusta, em segundo lugar, extremamente negativa para o país. Por que injusta? Dos 160 milhões de brasileiros em idade de trabalho, apenas 34 milhões têm emprego com carteira assinada e, portanto, estão protegidos pela atual legislação trabalhista. Todos os outros, a gente está falando de quase 130 milhões de pessoas, não estão. Quem são eles? A gente tem uma pequena parte que é o caso do funcionalismo público, que, portanto, não está na CLT, mas também tem um regime específico que os protege, e, para dizer a verdade, os protege até mais do que eu acho que seria razoável. Mas, de resto, nós temos empresários que estão pagando custos trabalhistas excessivos e, por consequência, acabam contratando menos, o que explica por que a taxa de desemprego é tão alta. Segundo grupo, nós temos aqueles que hoje não estão trabalhando. Uma parte deles são os desempregados, 12 milhões, mas desempregado só é considerado desempregado para a taxa de desemprego quem procura emprego e não acha. Nós temos o grupo dos que não procuram emprego. Esses têm algumas razões. Um que cresceu muito é o dos que procuravam, mas não encontravam e desistiram. Eles querem trabalhar, só que eles não estão procurando porque por conta da recessão eles não acham. Terceiro grupo é o grupo do que não procura porque conseguiu achar outras formas de sobreviver e que vem de programas de governo específico. Normalmente, quando eu falo disso, as pessoas pensam no Bolsa Família, e que em alguns casos acontece. Em cidades onde o custo de vida é muito baixo e os salários também, acontece que tem a gente que fala: bom, se não vai fazer muita diferença o que eu vou ganhar trabalhando ou não, eu não trabalho. Mas isso é um número pequeno em locais específicos. O número grande vem do auxílio-desemprego. O gasto com auxílio-desemprego no Brasil nos últimos 15 anos aumentou 8 vezes. Por quê?
Porque a gente expandiu o tempo que as pessoas podem ficar sem trabalhar recebendo, o percentual do salário que elas trabalham e criou condição para que muita gente fale, olha, até vencer o meu salário de desemprego, eu não vou procurar emprego. Só que esse cara não está aparecendo na taxa de desemprego, apesar de não trabalhar. E tem outros grupos que não deveriam trabalhar mesmo, que apesar de estarem em idade de trabalho, ou não têm condições de trabalhar, ou estão estudando, em alguns casos, sem ter que trabalhar em paralelo, nada de errado, aliás, que bom que tem gente que pode fazer isso. Mas tem mais um outro grupo importante e gigante, que é maior do que os que trabalham com carteira. São os que trabalham sem carteira, do mercado informal. Esse grupo, na prática, não está tendo acesso aos teóricos benefícios que a CLT traria. Primeira coisa que qualquer empresário, micro, pequeno, médio ou grande, tem que fazer é sobreviver à crise. Porque quem não sobrevive à crise não vai ter como aproveitar as melhoras que vão chegar depois. Como é que você sobrevive à crise? Cuidando com um enorme carinho do seu caixa, limitando gastos ao máximo possível. A segunda coisa que precisa ser feita é entender quais são as mudanças que vêm aí. Porque nos últimos anos, o que aconteceu foi as pessoas perderam emprego, os salários caíram, dinheiro no bolso diminuiu, portanto, as pessoas foram forçadas a escolher produtos cada vez mais baratos. O principal atributo para sobreviver na crise era vender produto que fosse mais barato. Na hora que a situação melhora, que a gente tem uma melhora de emprego, de renda e de crédito, o que acontece é que o potencial de consumo das pessoas gradativamente vai voltar. Isso não é de um dia para outro, estava de um jeito e vira o outro. Isso vai acontecer ao longo dos próximos anos. Mas à medida que voltar, as pessoas vão voltar a privilegiar produtos e serviços com mais qualidade. Então, a dica é muito simples. Em primeiro lugar, cuida do caixa. Em segundo, começa a montar a estratégia para garantir que daqui nos próximos anos você vai ter um produto, um serviço, um atendimento melhor. Conseguir isso tudo, você vai conseguir surfar bem essa onda que tem muitas similaridades com o que aconteceu, que foi a última onda no Brasil de 2004 a 2008, teve uma onda parecida.